Ei pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Laura e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pode Analisar. Para quem não me conhece, eu sou cientista de dados, já vai fazer mais de 4 anos e tenho experiência em projetos de inteligência artificial no mercado de trabalho. Sou mestranda em ciência da computação com foco em IA. Eu não fui reconhecida como LinkedIn Top Voice aí pelo time do LinkedIn, então eu tô muito feliz aí de ser uma das vozes de destaque dentro da rede social do LinkedIn. Então eu gosto muito de compartilhar meus conhecimentos, tanto na área de ciência de dados quanto na área de inteligência artificial, para a gente poder ter aí mais pessoas participando dessas áreas e também para a gente desmistificar essas áreas tão técnicas, mas que são muito legais. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre livros que me ajudaram aí a desenvolver cada vez mais as minhas habilidades, os meus conhecimentos na área de machine learning ou na área de aprendizado de máquina, que é uma das sub-áreas da inteligência artificial. Eu gosto muito de ler e para quem me segue aí há um tempo sabe que eu tenho marca-página, tenho também uma lista e um site com recomendações de livros divididos por áreas, seja estatística, recomendações de livros sobre aprendizado de máquina, sobre ciência de dados e por aí vai. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ou também vou deixar aqui uma tagzinha para vocês acessarem essa lista de recomendações. Eu sou uma leitora muito voraz e a gente tem muitos livros bons na área de tecnologia, principalmente voltados para essa área de aprendizado de máquina. Já leram algum desses livros? Ou se vocês têm outros livros para indicar, não esqueça de deixar aqui nos comentários. É isso e bora para a vinheta. Eu vou chamar esse quadro, porque eu quero trazer mais livros, que eu tenho muito livro de tecnologia, principalmente livros sobre desenvolvimento de carreira, livros sobre ciência de dados. Por fim, eu tenho muitas recomendações. No meu Instagram, eu chamava de Laura Indica. Então, eu não sei se eu vou colocar como Laura Indica aqui nesse canal, né? Aqui no quadro do canal. Mas, por fim, de dados em 2019 como estagiária em análise de dados, isso eu já comentei em alguns vídeos, inclusive tem vídeo no canal sobre de toda a minha trajetória como cientista de dados no mercado de trabalho, e ali eu dou dicas para vocês se desenvolverem e tudo mais. E aí, a minha primeira experiência em 2019 foi com uma das áreas da inteligência artificial, que foi a área de NLP. Só que aí, em 2020, eu consegui entrar, de fato, como estagiária em ciência de dados, e aí eu fui promovida alguns meses depois, acho que foi 6 meses depois, já fui promovida como cientista de dados júnior. E aí, nesse projeto de ciência de dados, eu trabalhei muito com machine learning, ou a área de aprendizado de máquina. Essa área, gente, do machine learning é uma das áreas mais populares da inteligência artificial e ela compõe uma das áreas da IA que a gente chama de IA aplicada, que é uma área da inteligência artificial, né, que é uma forma, na verdade, das indústrias conseguirem utilizar a inteligência artificial de uma forma muito aplicada. Então, machine learning, vou chamar, tá, gente, de machine learning, mas machine learning é aprendizado de máquina em inglês, tá? Então, a área de machine learning ela é muito utilizada nas indústrias para a gente resolver vários problemas aí na área de ciência de dados. Inclusive, a gente tem aí vários profissionais que foram surgindo por conta dessa área, né, por conta da grande importância que essa área começou a ganhar destaque, que é o engenheiro de machine learning, por exemplo. O engenheiro de machine learning, ele tem esse cuidado e esse foco em produtizar esses modelos de machine learning, né, esses modelos de inteligência artificial. Então, o cientista de dados acaba construindo todo o raciocínio, todo o racional, questão de variáveis e experimentos, né, em relação ao modelo de machine learning. A gente fecha essa caixinha preta e aí essa caixinha preta é passada para o engenheiro de machine learning para ele poder produtizar, ele poder subir essa caixinha preta em algum lugar. E normalmente esse lugar é a cloud, a nuvem, né? E existem várias ferramentas aí de cloud que a gente pode utilizar, tem a Google, a Amazon, que na verdade é a AWS, né, que o pessoal chama, então Google, AWS, a gente tem a Microsoft, IBM, então existem várias formas aí, várias nuvens que a gente pode utilizar para produtizar esses modelos, tá? Então, para algumas pessoas não fica muito palpável, porque parece que a gente aprende nos cursos de ciência de dados como que você consegue gerar ali. Você treina, avalia as métricas, você dá dados de treino, dados de teste, aí você avalia tudo, só que e aí, né? Fica na minha máquina? Não, a resposta é: a gente sobe isso para algum lugar para as pessoas poderem utilizar, o seu cliente poder utilizar ali, tá? E aí, desde essa época, eu comecei a
assim, a comprar bastante livros e a ler bastante livros sobre isso, porque é uma área que eu adoro, né? Uma área da inteligência artificial que tem muita oportunidade, como vocês podem ver, existem profissões que mexem com isso, quanto também as próprias indústrias, as próprias empresas, elas veem muita importância nesse tipo de skill, nesse tipo de habilidade. Então, eu tenho aqui alguns livros para indicar para vocês. E aí, eu vou começar assim por livros muito antigos, que foram, tipo assim, livros que eu comprei quando era muito novinha, quando ainda nem era cientista de dados. E são livros que provavelmente devem ter outras versões, outras edições, mas que eu tenho aqui as antigas e elas me ajudaram muito. O primeiro livro é esse livro aqui, Machine Learning, Guia de Referência Rápida. E esse livro, ele traz uma visão mais da linguagem de programação Python. Então, traz de uma forma muito mais palpável como que você consegue executar as linhas e comandos. Então, vou deixar aí o vídeo passando, onde eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes aí no livro por si só. Então, a gente tem códigos em Python que ajudam a gente a conseguir entender como executar determinado algoritmo, também qual que vai ser a saída gerada e como que você consegue interpretar essa questão da saída. E uma das coisas também bem legais são os parâmetros. Então, a gente tem alguns modelos de machine learning que tem vários parâmetros. E o que cada parâmetro quer dizer? Então, isso o livro já traz, né? E que nem eu comentei, tá, gente? Pode ter outras versões e outras edições desse livro. A edição que eu tenho é de 2020 e esse livro foi escrito por Matt Harrison. Inclusive, eu até usei esse livro como referência para o meu TCC da faculdade. Então, me formei em 2020 na faculdade e eu já usava esse livro como referência. E aí, existem, no total, são 19 capítulos esse livro. E aí a gente passa por todo o processo. Então, primeiro tem a introdução, onde ele vai explicar quais são as bibliotecas utilizadas, como que você consegue instalar essas bibliotecas usando o pip ou o Anaconda. Também vai passar sobre uma visão geral do processo e dos projetos de machine learning. Então, quais são os steps necessários que você vai precisar aplicar. Vai dar no capítulo 3 já um exemplo de projeto usando a base de dados do Titanic. Então, como que ele conseguiu resolver esse problema usando uma base bem popular, que é a base do Titanic. E é um problema de classificação, tá? A base do Titanic, que você vai tentar prever se a pessoa tem uma probabilidade de sobreviver ou não ao desastre do Titanic. No capítulo 4, ele vai falar um pouquinho sobre dados ausentes, ou seja, o famoso missing values, os dados faltantes da base. Então, como que a gente consegue tratar esse tipo de informação? Porque esse tipo de informação de dados faltantes, eles afetam e muito na qualidade do seu modelo. O capítulo 5 vai falar sobre a questão de limpeza de dados, tá? Como que você consegue substituir esses valores ausentes. O 6º capítulo vai falar sobre exploração dos dados, a questão de estatística, média, mediana, alguns gráficos como histograma, matriz, correlação. Então, ele vai trazer aqui alguns exemplos para a gente de estatística e de visualização de dados. Capítulo 13, a gente vai entrar na questão de explicabilidade, que é uma área bem legal, que se chama Explainable AI. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre um exemplo de Explainable AI, de tornar os modelos mais explicativos e mais didáticos, utilizando Python. Então, tem um vídeo aqui no canal que eu usei a base de saúde. Então, eu vou deixar aqui também linkado. Então, gente, é um livro muito completo, um livro que trata sobre diversos tópicos. Ele é bem fininho, como vocês podem ver, tá? No total, ele tem 271 páginas, então ele trata tudo de uma forma muito mais sucinta, tá? Ele não vai entrar em detalhes em questão de cálculo, questão de o que faz por baixo dos panos. É sempre uma descrição um pouco mais genérica, tá? Então é um guia rápido, basicamente, né? Guia de referência rápida. Basicamente isso que ele traz, tá? E ele é muito bom naqueles momentos que você está com dúvida, ou momentos que você quer aplicar alguma coisa diferente, tá? Então ele é muito bom. O livro que me ajudou muito foi essa questão de análise preditiva para leigos, tá? Então, inclusive, é um livro, meu primeiro livro, na verdade, que eu comprei. Ele tá todo manchado, porque tinha molhado ele. Por fim, abri uma garrafinha, eu fiquei super triste, mas deu para recuperar.
E esse livro aqui, ele fala exatamente sobre análise preditiva. Então, qual que é a correlação da análise preditiva com machine learning? Quais são os tipos de machine learning que existem? Tudo isso de uma forma bem mais didática, tá? E fala mais sobre conceitos. Então, esse livro aqui, ele é muito bom para você entender alguns conceitos da área. É bem parecido, tá, com outro caso. Esse livro aqui deve ter outras edições. Eu peguei aqui a segunda edição, tá? E aí, foi publicado em 2019, tá? Os autores são a Anasi Bari, Mohamed e o Tommy, tá? Então, esse aqui são os autores desse livro. E esse livro tem 444 páginas, tá? Mas páginas com conteúdo são 438, tá? Então, são 438 páginas, ele é um pouquinho mais denso do que o primeiro que eu falei para vocês, mas isso porque ele vai falar de uma forma bem conceitual, tá? Então, ele dá exemplos práticos, exemplos de indústrias que utilizaram alguns tipos de análise, então ele é muito, muito bom. Inclusive, eu uso ele para poder construir alguns conteúdos, então eu já usei ele várias vezes. 19 capítulos, tá? Ele tem 19 capítulos, 6 partes, onde ele vai falar um pouquinho mais sobre análise preditiva, o que é análise preditiva, exemplos do marketing, varejos, essa questão de sistema de recomendação, que é muito utilizado. Depois ele vai falar um pouquinho mais sobre a questão 2, ele vai entrar um pouquinho mais em questão de algoritmos, né? Então, entra na parte contextual, sobre modelagem de dados. 3, ele vai falar um pouquinho mais sobre a importância dos protótipos, como que você consegue apresentar a sua proposta utilizando os modelos, questão de preparação dos dados, construindo um modelo preditivo, né? Então, quais são os steps que você precisa para construir o seu modelo preditivo? Ele vai falar um pouquinho mais sobre tornando, né, essa parte da análise preditiva mais palpável. Então, aqui ele vai entrar em exemplos de programação. Então, como é que você consegue instalar o Python, quais são os pacotes de software que você vai usar, como é que você consegue criar, né, o seu primeiro SVM, sua primeira regressão logística, sua primeira floresta aleatória, né, que é o Random Forest. Então, aqui é um pouquinho mais palpável. E aí, depois, ele também vai passar por predições não supervisionadas, né? Então, ele vai falar bastante da diferença que a gente tem dentro do machine learning, né? Que é o aprendizado supervisionado, não supervisionado. E aqui ele vai... Por último, eu quero recomendar esse livro aqui, que se chama Designing Machine Learning Systems. Então, ele vai focar um pouco mais sobre a questão de produtização de modelos de machine learning. Então, eu já tinha comentado no início do vídeo que a gente não queria modelos de machine learning para deixar na nossa máquina. A gente precisa subir em algum lugar para as pessoas utilizarem, né? Então, isso aqui fala um pouquinho mais sobre isso, né? Então, ele também foi escrito pela O'Reilly, tá? O autor é o Chip Huyen, não sei se é assim que fala, mas esse aqui é o autor. E aí, eu tô com a versão publicada em maio de 2022, então esse aqui é bem recente, né? Maio de 2022. E esse aqui é a primeira edição, tá? Então eu tô na primeira edição de maio de 2022. Então aqui ele tem um total de 354 páginas com conteúdo, tá? O resto aqui é questão de epílogo e tudo mais. Não vai entrar em questão de código, tá bom? Então, vocês que são independente da linguagem de programação que você usa, você vai poder utilizar e comprar esse livro, tá? Então, ele vai falar sobre a questão de produtização. No primeiro capítulo, ele vai entrar um pouquinho mais sobre o overview do que é um sistema de machine learning, tá? Então, entender ali os casos, quando que vai utilizar, qual que é a diferença do machine learning para um software tradicional, porque existe sim essa diferença. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais no capítulo 2, sobre a introdução, né, a design desses sistemas, né? Então a gente vai entrar nesse ponto de projetos, estruturação de um projeto, arquitetura de um sistema de machine learning. Depois, fundamentos, né, no capítulo 3, sobre fundamentos de engenharia de dados, tá? Que vai ser importante você saber tratar os seus dados que vão estar vindo, ETL, data flow. Então, isso vai ser bem importante, esse capítulo traz, tá? E aí eu já vou falar que esse livro, ele vai falar um pouquinho mais sobre conceitos, tá? Ele não vai de forma prática, vai falar mais de conceitos, o que é data flow, ETL, questão de linguagem para você poder fazer essa extração de dados, então SQL, NoSQL.
Capítulo 4 vai falar sobre treinamento dos dados, então a questão de balanceamento, rotular esses dados, aumento de dados, né? Então, data augmentation, eu não sei falar essa palavra em inglês, mas aumentar os seus dados, né? Então, se seus dados estão desbalanceados, como é que você consegue aumentar a amostra? Então, isso aqui é tratado no capítulo 4. Capítulo 5, engenharia de feature, né? Então, transformar suas variáveis ali de uma forma que seu modelo consiga entender. Capítulo 6 vai falar sobre desenvolvimento de modelos, né? Essa questão de avaliação do seu modelo de forma offline, né? Então, como é que você consegue ir armazenando as métricas do seu modelo para depois você avaliar, né, se o seu modelo está indo bem, ou seja, poxa, ele tá errando para vários usuários de um estado específico, então a gente precisa ajustar isso. Então, para você ter essa noção de avaliação do desempenho do seu modelo dessa forma, você vai precisar montar todo o fluxo para o seu código e ir armazenando essas informações. Depois ele vai falar sobre a questão no capítulo 7 de deploy e serviços preditivos. Então, aqui ele vai dar alguns exemplos de cases sobre isso. No capítulo 8, a gente vai falar sobre distribuição dos dados e monitoramento da qualidade dos seus dados, detectar anomalias, observabilidade do seu modelo, então como é que ele vai se comportando conforme se aumenta mais a amostra. Então, tudo isso também é explicado no capítulo 8. Aprendizado contínuo, cara, isso aqui é muito bom. Aprendizado contínuo é realmente muito bom, ou seja, o seu modelo, ele vai, né, você pode aprender um AutoML, né, ou seja, o seu próprio modelo, ele vai se ajustar sozinho, ele já vai identificando que ele tá ruim e ele vai atualizando sozinho, ou você cria um fluxo para você poder ter esse aprendizado contínuo, né? Ou seja, humanamente você vai olhar o desempenho, você vai ver que o desempenho está ruim, e aí você vai ajustar o seu modelo. Então, aqui ele vai falar sobre isso. Falar sobre testes em produção, então, teste AB, tudo isso vai ser tratado no capítulo 9 sobre aprendizado contínuo e teste em produção. Capítulo 10 vai falar mais sobre cloud, vai falar sobre infraestrutura. Então, quais são as plataformas de machine learning que você pode utilizar? O que é ambiente de desenvolvimento? O que é ambiente de produção? Então, essas noções vai ser tratada no capítulo 10 sobre infraestrutura. E o capítulo 11, que é o último capítulo, a gente vai falar sobre experiência do usuário, né, em relação aos modelos. Então, como é que esse modelo está correlacionado com a experiência do usuário, né? Vai falar também sobre Responsible AI. Se seu modelo está errando, quem é o culpado? Como é que a gente consegue garantir que seu modelo ele é justo para todo mundo? Que seu modelo não está enviesado? E a gente também vai ver sobre estruturas de times. Então, quais pessoas você vai precisar incluir para você poder produtizar o seu modelo? Então, percebam que ele vai falar de uma forma muito mais conceitual, mas é muito mais profundo em questão de desenvolvimento e design de sistemas de machine learning. Então, pessoas que querem trabalhar com foco em machine learning ou que querem ser engenheiros de machine learning, esse livro é perfeito. Inclusive, eu super indico para os próprios cientistas de dados que estão evoluindo suas carreiras, que são plenos ou sêniors. Isso aqui é muito bom porque vai ajudar a guiar muitas discussões em questão de viabilidade, questão de quais pessoas você precisa incluir. Então, isso aqui, esse livro, ele é muito, muito bom. Vocês tenham gostado, porque eu adoro falar sobre livros que eu tenho, livros que eu indico. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários se tem algum outro que ficou faltando, ou se você já leu algum deles, o que você achou, tá bom? Então foi, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!